Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Sondagem da Católica dá-nos conta de um eleitorado que ficou congelado nas eleições de 2024. Boa noite a todas e a todos. Boa noite aos portugueses que nos acompanham ainda. E eu queria, aliás, começar por agradecer a participação de todos os portugueses neste ato eleitoral e elogiar a participação massiva dos portugueses neste ato eleitoral, no dia maior da nossa democracia. Há pouco mais de um ano, o líder do PS, Pedro Nuno Santos, falou aos militantes socialistas na ressaca de uma noite eleitoral agridoce, embora bem mais amarga do que doce. O PS perdera as eleições, mas por uma margem de 50 mil votos. Um ano depois, a sondagem da CESOP, da Universidade Católica, para o público, RTP e Antena 1, parece regressar a esse tempo em que as duas principais forças políticas do país andavam ombro a ombro. Se as eleições fossem hoje, a AD teria 29% dos votos e o Partido Socialista 27%. No ano passado, recorde-se, ambos ficaram pelos 28%. Impõem-se perguntas. Não se passou nada no último ano capaz de justificar que um ou outro partido se tivessem afastado? Nada do que a AD fez no governo ou PS na oposição justificou a captação da intenção de voto em outros partidos? Não é só nesta comparação que a sondagem do CESOP nos mostra que nada de significativo mudou na relação dos eleitores com os partidos. O Chega mantém-se na terceira posição, com 17% dos votos, menos 1% que em março de 2024. O Bloco e o Livre crescem um pouco. O PCP resiste e a Iniciativa Liberal passa de quase 5% para 8% dos votos. A direita mantém, portanto, a sua ampla maioria. E sem possibilidade de haver acordos políticos maioritários à esquerda, o Chega mantém-se como elefante na sala a impedir maiorias à direita. Nada mudou mesmo. O quadro de instabilidade veio para ficar, a menos que haja mudanças de fundo na vontade do eleitorado daqui até 18 de maio. Vale a pena, ainda assim, olhar para os outros dados da sondagem, para notar que a AD ou a Iniciativa Liberal atraem mais eleitores com qualificações superiores do que o Partido Socialista. O eleitorado Chega é o que apresenta menores qualificações académicas. O PS continua a ter a maior fatia de eleitores idosos. Dos eleitores do Chega, 19% dizem não ter votado anteriormente em outros partidos, ou seja, vêm da abstenção. Todos os líderes são penalizados na avaliação dos consultados. E se em julho e outubro do ano passado 57% dos consultados achavam o governo razoável, essa percentagem desce agora para 52%. O que nos diz este retrato da opinião pública a um mês e meio das eleições? Vamos à procura de respostas e convidamos para este episódio João António, diretor do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa e investigador no Centro de Investigação do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. Este é o P24. O seu dia começa aqui. João António, muito obrigado por vir ao P24. Um ano depois das últimas eleições legislativas, olhando-se para esta sondagem da CESOP para o público e para a RTP, fica-se com a sensação de que o sistema partidário congelou. Sim, talvez tenha congelado um pouco. Ainda assim, parece-me que esta sondagem traz aqui alguns dados que nos permitem, não digo confirmar já, mas talvez antecipar ou pelo menos testar em próximas sondagens se há aqui alguma tendência de descida do chamemos-lhe, de um bloco central grande. Ou seja, se pensarmos no conjunto PS, AD, Chega, os três em conjunto parecem estar a baixar ligeiramente em relação a sondagens anteriores, o que poderia significar que há aqui um castigo dos três principais partidos e talvez uma divisão de votos por outras forças partidárias. Mas se calhar ainda é demasiado cedo para tirarmos todas essas conclusões. Não sei, é assim uma primeira leitura que faço. Sim, mas para todos os efeitos nós temos, portanto, o PS e o PSD, aliás, a AD e o PS com basicamente a mesma expressão eleitoral do que nas eleições do ano passado. Portanto, no ano passado tiveram 28% as duas, agora um tem 29% e outro tem 27%, portanto, estão ali no mesmo limiar. Sim, é verdade. Repare que nós não fizemos esta pergunta nesta sondagem, mas noutras sondagens de outras empresas de sondagens foi feita a pergunta sobre se as pessoas queriam ou não eleições. Não fizemos porque a resposta foi tão clara noutras que não valeu a pena repetir. De facto, as pessoas não queriam estas eleições.
E, portanto, agora estamos aqui perante um cenário em que eu penso que grande parte ainda não se decidiu concretamente, ou seja, se calhar ainda há aqui margem de mobilidade entre partidos. Aliás, há dados que ainda não estão divulgados, mas que serão divulgados no segundo dia de divulgação desta sondagem, que são muito interessantes sobre a forma como as pessoas responsabilizam, quem é que responsabilizam pela situação política, se devia ou não devia ter havido moção de censura, se o Partido Socialista devia ou não ter depois aprovado essa moção ou rejeitado essa moção de censura, de moção de confiança. E, portanto, as pessoas diria que estão aborrecidas com esta situação, as pessoas estão irritadas com esta situação. Estamos 70%, segundo uma sondagem, estamos diria, nós população, insatisfeitos com esta situação, mas vamos todos ter que tomar uma posição no dia 18 de junho e, portanto, daqui até lá, eu penso que haverá bastante atenção aos debates e eu acho que, eu não diria que a participação eleitoral vai aumentar, porque em 2024 já foi bastante alta, foi cerca de 66% quando consideramos apenas o território nacional, o que é uma boa participação. Não sei se vamos ter uma maior participação do que essa, mas temos certeza que a maioria da população vai votar e vai ter que tomar decisões e, portanto, eu não ficaria... Ou seja, os resultados desta sondagem parecem congelar ou parecem iguais àqueles resultados das eleições anteriores, mas eu não diria que isto vai ficar por aqui. É possível... Portanto, a situação ainda é muito volátil, ainda precisa, portanto, os eleitores ainda precisam de mais tempo para estabelecer com mais solidez e mais convicção o seu sentido de voto. É isso que está a dizer? Sim, porque muitas vezes olha-se para esta percentagem de indecisos ou de pessoas que dizem que não sabem e considera-se que são estes que até ao final das eleições vão tomar a decisão. Mas não são só esses, mesmo as pessoas que hoje estão decididas e que estão decididas a votar num partido e estão convictamente decididas que o vão fazer, daqui até ao dia 18 também podem mudar de opinião. Isso já aconteceu várias vezes em eleições anteriores. Mas de qualquer forma nesta sondagem há alguns indicadores que parecem corroborar essa sua visão de que as pessoas estão muito zangadas com esta crise que de todo não desejavam. Isso parece refletir, portanto isto é uma pergunta, parece refletir na aprovação, no índice de aprovação do governo, em que há uma queda de 57% para 52% das pessoas que acham que o avaliam como razoável. E da mesma forma também há uma queda na avaliação que fazem quer de Luís Montenegro, quer também de Pedro Nuno Santos. Os dois caem na percepção que os consultados esta sondagem têm sobre o seu desempenho. Isso, portanto, de alguma forma, é uma prova cabal dessa sua constatação. Sim, e acrescentava mais uma questão que traz mais algum ruído a esta situação, mas que também vale a pena olhar. É que também outros agentes políticos, outros líderes partidários que avaliados nessa sondagem, também eles têm uma avaliação mais negativa. Ou seja, parece haver uma avaliação negativa dos políticos em geral, digamos assim, não só da atuação do governo, mas também de todos aqueles que compõem a Assembleia da República, neste caso, identificados pelos líderes partidários. É o sistema que está em causa, portanto há uma desconfiança mais agravada sobre o próprio sistema partidário. Aparentemente sim, incluindo partido e sistema, como é o caso do Chega. Uhum. E, portanto, no caso do Chega há aqui uma questão que é interessante e que também se cruza com essa sua interpretação, ou seja, sobre o estado de espírito zangado dos eleitores. Aquilo que os números desta consulta do CESOP nos mostram é que o Chega mantém-se, portanto, no limiar em torno dos 15%, 17%, mas boa parte dos seus eleitores são 19% dos que declaram votar no Chega, são eleitores que não participaram na última eleição, ou seja, não foram eleitores que nas eleições anteriores votaram no PSD ou na Iniciativa Liberal e agora passam-se para o Chega, mas são supostamente eleitores novos. Estou a ler bem esse dado? Sim, sabe, é possível que algum eleitorado Chega de 2024 esteja, entretanto, insatisfeito com a posição que tomou e esteja agora a virar para outro partido, e ainda assim o partido Chega ser capaz de, junto do eleitorado que não votou em 2024, trazer novos eleitores para o seu campo. O Chega tem crescido ao longo dos últimos anos, primeiro começou por crescer quando era mais pequeno, em cima do CDS,
e depois com o CDS e PSD, mas depois tem acabado por trazer cada vez mais pessoas que pertenciam à abstenção, que não votavam e que se revêem nessa proposta partidária. Portanto, é também uma das fontes. Agora, também é possível que alguma, com a presença do Chega no Parlamento, com o comportamento dos vários agentes políticos do Chega, é possível que algumas pessoas que votaram Chega estejam, entretanto, desiludidas também com esse partido, como ficam desiludidas com muitos outros partidos quando votam e, portanto, estejam agora também já num caminho de transferência de voto para outra força partidária. Mas se isso se verificar, portanto, é uma repetição daquilo que aconteceu em 2024, ou seja, o Chega cresce fundamentalmente em 2024, nas eleições anteriores, à custa de eleitorado que não tem por hábito, eleitorado, chamemos assim, abstencionista. Isso, portanto, estes indicadores deste estudo comprovam que esse fenómeno se pode repetir nestas eleições, que é curioso, não é? Pode-se repetir, embora talvez em menor escala do que em eleições anteriores. Portanto, parece-me que é um partido que estará a chegar ao seu, pelo menos por enquanto, e com os dados que existem agora, mas estará a chegar ao seu limiar máximo, ou seja, parece-me que os 18% é de facto o limiar máximo para o Chega neste momento, na situação atual. Uma constatação que nós apenas podemos extrapolar da leitura, portanto, destes resultados desta sondagem tem a ver, portanto, sobre que tipo de avaliação possível é que os eleitores podem fazer ou hão de fazer sobre este caso da empresa familiar do Primeiro-Ministro, a Spinum Viva. Será que é legítimo nós concluirmos que a queda na avaliação do governo e a queda da avaliação do Luís Montenegro está associada a esta história, portanto, da empresa familiar, ou faria mais sentido nós acharmos que tem a ver com esse clima de crispação e de zanga que o João António diz ter percebido na leitura destes números? As coisas estão associadas. A crispação e a zanga vêm da existência de uma empresa que o Primeiro-Ministro manteve enquanto Primeiro-Ministro e depois das explicações que deu ou não deu sobre o assunto e da avaliação que as pessoas estão a fazer sobre essa questão em concreto. E portanto, eu diria que as pessoas eu diria que a empresa e a questão da empresa é fundamental para a avaliação que estamos a observar do governo. O governo vinha numa avaliação em crescendo, estava a tornar-se cada vez mais positiva e agora de repente volta a baixar, ligeiramente, mas baixa. Não há outro sinal que não este para justificar esta quebra na avaliação da atuação do governo. Quer dizer, há outros, podemos falar da habitação, etc., que há assuntos mas também houve outros assuntos que, entretanto, as pessoas têm a percepção que o governo foi conseguindo resolver. Portanto, parece-me que isto é que foi aqui o choque. Um outro dado, portanto, o Partido Socialista continua a ser o partido com eleitores mais velhos. Em comparação com os anos anteriores, houve aqui, ou seja, ao nível da segmentação dos eleitores por qualificação, por nível de qualificação ou por extrato etário, houve algum dado que lhe tivesse chamado a atenção, João António? Há um dado que, de alguma forma, já é uma confirmação. Temos observado em várias sondagens que tem a ver com no setor mais jovem, 18-34, o Partido Socialista ser a quarta força política, portanto estando abaixo da AD, do Chega e da Iniciativa Liberal. Por outro lado, o Partido Socialista já foi mais forte, embora continue a ser o partido mais forte no setor etário acima dos 65 anos, essa força está a decrescer ligeiramente. Portanto, há aqui também algum risco para o Partido Socialista. Depois, destacaria o eleitorado Chega, nomeadamente nos 18-34. O Chega é um partido que começa essencialmente no eleitorado 35-64. Pessoas que trabalham, pessoas que se sentiam de alguma forma injustiçadas, que não eram demasiado pobres para receber benefícios, nem ricas o suficiente para ter uma vida confortável. Portanto, esse é o eleitorado, pessoas com ensino secundário, esse é o eleitorado primeiro do Chega. E esse eleitorado tem estado a crescer para pessoas menos escolarizadas e também para eleitorado mais jovem, na casa dos 18-34. Ainda não está a entrar no eleitorado acima dos 65 anos, significativamente. Portanto, isto eram assim as principais notas que eu tirava.
Muito bem, João António, muito obrigado por ter vindo ao P24. Foi um prazer ter falado consigo. Obrigado. What's your problem, Kazansky? You're everyone's problem. That's because every time you go up in the air, you're unsafe. I was glad I did. It was a lot of fun. You see, I'm both Bruce Wayne and Batman. It's a wonderful world, Gotham City. It's so big. It really was a pleasure. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Fosse no popular Top Gun, no clássico Tombstone, no surpreendente biopic de Jim Morrison no filme The Doors, em Heat ou em Batman Forever, as probabilidades de um ser humano que habite no hemisfério norte de nunca se ter cruzado com Val Kilmer são mais do que remotas. Kilmer morreu esta terça-feira de pneumonia e, entre muitos elogios do que o conheceram, podemos oscilar entre o reconhecimento que era maravilhoso trabalhar com ele, notado por Francis Ford Coppola, ou que era o ser humano mais psicologicamente perturbado com quem já trabalhei, afirmado pelo realizador Joel Schumacher. Pouco importa. Kilmer entrou tantas vezes pelos nossos ecrãs que é impossível não notar o seu desaparecimento. Esse é também um dos prodígios do cinema. O P24 regressa amanhã. Tenham um bom dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.